Olá, adoradores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mas antes de irmos ao tema de hoje, não se esqueçam de já deixarem o seu like, compartilharem o vídeo, comentem e se inscrevam em nosso canal, ativando as notificações e façam parte da nossa grande família de adoradores. Que Deus os abençoe. Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da história da TV brasileira, faleceu aos 93 anos de idade, na madrugada deste sábado, dia 17, após ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador tinha voltado à unidade hospitalar no início de agosto, poucos dias depois de receber alta médica devido a um quadro de H1N1. E por conta da sua idade, Silvio infelizmente acabou não resistindo e deixa as filhas, que vão continuar o legado do pai no comando da emissora de televisão SBT. Apesar da grande falta que Silvio fará em nossos domingos na televisão, no vídeo de hoje vamos relembrar momentos impactantes onde Deus usou a vida do apresentador em rede nacional, surpreendendo até mesmo o público. Relembre a seguir alguns momentos emocionantes do apresentador. Cenoura Abravanel, popularmente conhecido como Silvio Santos, tem origem humilde e nasceu em 1930, no bairro da Lapa, na região central da cidade do Rio de Janeiro. Silvio é o filho primogênito de um casal de imigrantes judeus, que vieram em 1924 para o Brasil. De radialista a empresário de sucesso, o comunicador brasileiro fundou o canal SBT em 1981, e anos depois tentou se candidatar à presidência do país. Silvio é casado com a autora Iris Abravanel e tem 6 filhas. Em 2016, foi considerado a personalidade mais admirada no Brasil pelo site YouGov. E nesse ano recebeu um prêmio da Academia William Shakespeare por sua importância na cultura nacional. Por ser judeu, Silvio Santos é muito religioso e nunca teve vergonha de professar a sua fé publicamente. Silvio Santos é muito conhecido por sua sinceridade e nunca escondeu a sua total dependência de Deus. Um dos momentos mais marcantes da TV brasileira ocorreu ao vivo no SBT, quando o dono do baú cedeu um espaço para que os jornalistas e a plateia lhe fizessem perguntas sobre sua vida. Foi então que o apresentador e jornalista Nelson Rubens aproveitou a ocasião e lhe fez uma pergunta audaciosa. Silvio, você acredita em Deus? Ninguém poderia imaginar que a resposta do comunicador seria ainda mais surpreendente. Confira. Pode falar. Você sempre acreditou, Silvio, eu queria uma pergunta. Você sempre acreditou em Deus? O Deus, eu acredito, é claro. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio, Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege em terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje, só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que eu acredito. Em outro episódio, um dos jurados do programa de Silvio Santos perguntou ao apresentador por que ele sempre foi vitorioso em sua trajetória. Silvio foi logo ao ponto e revelou que, apesar de algumas derrotas, o segredo de seu sucesso era atribuído a Deus, que sempre foi o seu juiz. Veja o vídeo. Silvio, por que você sempre foi vitorioso nessas tuas mumunhas, hein? Eu não sei o que é mumunhas, mas eu costumo... Mumunha é uma porção de coisa junta. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus
é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Um dos momentos mais marcantes do programa Silvio Santos, o dono do baú surpreendeu a sua filha e os telespectadores que assistiam à atração ao falar sobre o casamento e escolher esperar. Alguns líderes religiosos comentaram sobre a opinião do comunicador e afirmaram que Deus teria lhe usado ao vivo, naquele instante, para falar com a sabedoria sobre o assunto. Assista o vídeo. Conselho. Você acha que eu devo casar? Você acha que eu devo casar antes do Pedro nascer ou depois? Eu acho que se você está num país latino, onde a população costuma primeiro casar para depois ter filhos, como você já pecou e já vai pedir a Deus que perdoe o seu pecado, você deve casar o mais depressa possível. E seria muito melhor. Seria muito melhor que você se mantivesse virgem, porque os homens devem casar com as mulheres virgens por uma razão. Porque quando a mulher sai com outros homens antes de casar, e quando ela casa, o marido não é aquilo que ela encontrou nos outros homens, ela fica frustrada e de vez em quando abandona o marido. Se ela não conhecer outros homens antes, ela não vai conhecer o sexo antes, e conhecendo só com o marido, ela vai ficar satisfeita e o casamento vai durar. Que coisa machista! Que coisa mais machista! E o homem? Tem que casar virgem ou tem que casar... Como que o homem tem que casar? O homem, ele tem que ter um comportamento igual ao da mulher. Aí sim. Porque o mesmo que acontece com a mulher, acontece com ele. Ele fica experimentando antes, e quando a mulher não é aquilo que ele esperava, porque ele já experimentou alguma coisa melhor antes, ele daí não fica contente com a mulher e abandona a mulher. O casamento foi feito para que homem e mulher virgens se unam e se conheçam no sexo, e no decorrer do casamento sejam próximos, sejam comparsas. Eu gostei. Já no Teleton, o comunicador sempre aproveitou a oportunidade para falar do Evangelho de Cristo e a importância de amar ao próximo nas edições do programa beneficente. E no dia do perdão, Deus pode perdoar os nossos pecados. E no dia do perdão, Deus pode colocar o nosso nome no livro da vida. E se Ele coloca o nosso nome no livro da vida, isto significa que nós vamos viver mais um ano. A Bíblia diz que se nós não fizermos a nossa parte, as pedras farão em nosso lugar. Isso quer dizer que as crianças que são criaturas de Deus, elas não ficarão desamparadas, porque até as pedras, ao comando de Deus, vão se movimentar para ajudar essas crianças. Enfim, adoradores, fica registrado os nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste mito da televisão brasileira, que infelizmente nos deixou, porém o seu grande legado ficará para sempre em nossos corações. E como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 14. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que já se foram.